Então, encontrem o livro do profeta Isaías, livro que leva o nome do profeta Isaías. Encontrem o capítulo 43. Glória ao que vive e reina para sempre. Isaías 43. Enquanto vocês procuram, eu estou felicíssimo de estar aqui, de fato. O culto está agradabilíssimo. Lindo esse repertório de louvores. Os conjuntos, estão de parabéns. Se soubesse, eu tenho uma camisa preta, eu tenho um terno preto, tenho uma gravata nessa cor. Se eu soubesse, eu estaria vestido igualzinho vocês hoje. Quando eu cheguei que vi, falei assim, gente, por que eu não perguntei como é que era a cor do uniforme, para ver se eu ia parecido com, Acharam, meus irmãos? O texto que vocês vão refletir nesses dias de festa, tem esse enunciado que está na tradução que tenho no versículo 18, também 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Diga assim, uma coisa nova. E agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quem pode dizer amém, diga amém. Amém. Sente-se, por favor. Sim, de fato, eu estou devedor com vocês por não estar hoje acompanhado da minha esposa, a pastora Lucimar. Nós tínhamos conversado, conversando com o Daniel, numa outra data, anterior a esta. E naquela ocasião, ela estaria, sim, disponível para me acompanhar. Mas justamente hoje houve um conflito de agenda, de compromissos, não só dela, como dos meus filhos. Eu já tenho um filho que é diácono, com a idade de 23 anos, e que está liderando a nossa mocidade. A mocidade hoje está fazendo uma apresentação de uma peça teatral, e ele é o líder da mocidade, faz parte da peça, junto com esses jovens, estão numa outra igreja, cooperando ali em Samambaia. Eu quero, primeiramente, dizer a vocês aqui, então, a público de púlpito aqui, que a primeira coisa que eu perguntei ao Daniel é: quem é o seu pastor lá em Santa Maria? Ele disse: é o pastor Eduardo. Eu falei: Eduardo Paiva? Ele falou: é. Aí o Daniel me deu a data e eu me desvencilhei para estar aqui na primeira data. Quando ele disse que tínhamos que alterar a data, eu novamente me desvencilhei, para estar aqui hoje. E é verdade que o Daniel foi o instrumento, é a ponte, mas eu quero dizer, pastor Eduardo, que a minha vinda aqui é porque eu estava devendo ao Senhor mesmo. Quando Daniel falou o seu nome, eu falei assim: meu Deus, eu não posso faltar com ele, porque eu já tentou comigo uma outra agenda, uma outra data, me parece que em fevereiro, e não foi possível de forma alguma eu ajustar. Aí sim, então, por aquela dívida da outra vez que eu não pude vir, eu fiz de um tudo para estar aqui. Mas faço registro que tenho sim, pelo Daniel, pela Alicia, toda a família, um grande carinho mesmo. A igreja que eu pastorei no Jardim Planalto foi uma igreja que me abençoou muito. Eu fui tão abençoado lá, eu fui tão ajudado por esses irmãos do Planalto, que foi a igreja que me promoveu a presidente de uma igreja maior, que foi o campo que nós registramos com o nome Ágape, no setor aeroporto. Então ela era uma congregação, mas eu fui tão abençoado lá. Os crentes da igreja me ajudaram tanto a fazer um bom trabalho, que a igreja me apresentou para o presidente, para os seus sócios, como alguém de muito potencial e jovem, como antes, naquela ocasião, ainda jovem como sou, mas bem mais jovem naquela ocasião, e eu assumi uma igreja para ser a sede de toda aquela região ali. Bem, mas olhando aqui, o Daniel e a família, depois de alguns anos sem ver, eu vou recordar que eu tive o prazer de cuidar dele, sim, mas também vi nascer na fé
a esposa, a mãezinha dela, a irmã Alice, né, a irmã, né, a Ju. Então, assim, todos passaram pelas nossas mãos, sim, é verdade. E hoje, vendo os filhos crescidos, eu vou dizer assim a vocês, né? Não é porque eu sou velho, é porque eu comecei cedo. Eu comecei a pastorear com 20 anos de idade. Aceitei a fé com 18. E comecei a pastorear com 20 anos. A igreja que eu pastorei lá, quando Daniel me ajudou muito, eu estava com 23 anos. E eu tinha passado já por 4 congregações nessa idade. Eu comecei com 20, mas eu tinha dirigido uma igreja num lugar chamado Bela Vista, tinha dirigido uma outra igreja no Jardim Paquetá, e tinha dirigido Colinas do Sul, onde inclusive esses jovens foram algumas vezes comigo lá em caravana, cooperar comigo lá em um apoio que fizemos à igreja local, onde eu pastorei em Colinas do Sul, e também retiro de nossa mocidade. Bem, mas aqui, queridos, eu tenho um texto para nele refletir com vocês, debruçar sobre ele, falando de verdades bíblicas, verdades eternas. E eu quero me concentrar com vocês no contexto histórico, depois então que lemos, fazer o que eu chamo de uma interpretação de tudo isso, que é o contexto, e fazer a aplicação para nós hoje. O livro que leva esse nome, Isaías, vocês sabem, é um profeta que teve início de uma família real. Tudo indica que ele tinha como se fosse proximidade de um parentesco, como sendo quase que um sobrinho do rei, que ele chegou a lamentar a morte, que ele chegou a ver o trono vazio, e chegou a entender como se fosse um desespero aquele momento. Foi quando ele teve aquela visão tão gloriosa de que o trono podia estar vazio aqui, mas o trono no céu não está vazio, né? E é ele que está no controle de tudo. Ele profetizou, e vocês sabem que não foi só durante esses primeiros reis, ele chegou a viver um ministério de uns 80 anos. Então, ele profetizou durante muitos outros reis, depois desse que ele chegou a lamentar a morte e sentir a falta no trono. E as suas profecias, elas são profecias de um homem muito preparado. Ele, se for olhar assim, quem escreveu bem, ele redigiu muito bem, né? A forma como ele organiza as ideias, concatena as ideias, ele é muito profundo. É um livro que tem juízo de Deus sobre nações, mas também tem juízo de Deus contra o povo de Israel na forma de encontrá-los devedor com Deus em desobediência. Esse tempo em que ele está fazendo os registros do capítulo 43, ele é um tempo em que ele, profeta, ele tem os seus olhos não olhando como externamente, mas são olhos para dentro do seu cérebro, nas visões que se passam na sua mente. E ele está vendo um tempo em que esse povo, o povo de Deus, estaria despatriados, tirados da sua terra, vivendo um tempo de exílio. Então, o capítulo 43, embora são muitos anos à frente do que ele está vendo e vivendo, são anos, então, na voz profética, ele já está dizendo que isso vai acontecer. Esse povo vai ser levado, e aqui está no versículo 43, é o capítulo, mas o versículo 14, vai dizer, inclusive, quem será o inimigo, será a Babilônia, está aqui no versículo 14, e esse povo vai estar vivendo, então, na forma de exílio. Vocês certamente já ouviram muito sobre isso, eu não quero, então, me deter a falar do exílio, porque os registros aqui estão falando de algo novo, e é nisso que eu quero me concentrar. Mas ainda que a voz profética é para os anos vindouros, ele está ao lado de outros que antes, e até inclusive durante o seu ministério, também tem voz profética advertindo o povo de Deus, o povo de Israel, e as suas constantes, e eu diria, insubordinação, desobediência levou a isso. Houveram, inclusive, não só da parte só desse profeta, mas de outras advertências. Ele, então, não foi a testemunha ocular desse momento, foi Jeremias que pôde
escrever não só o livro que leva o seu nome, como também as Lamentações que levam o seu nome, dizendo como foi a invasão dos caldeus, como ficou a cidade assolada, como foi a cidade destruída, como ficou os muros derribados, como ficou aquelas portas ateadas fogo. Então, tudo que Jeremias diz que viu foi uma visão dos seus olhos, e aqui ele não está vendo com os olhos na forma carnais, ele está vendo o acontecimento, passou para ele na forma de perceber que tempo seria esse, que tempo difícil seria esse. E então eu quero aplicar para vocês, já com esse contexto, o tempo difícil que ele está vendo. Eles estão exilados, é um tempo difícil, então, acreditem, pelos registros que nós temos, é um tempo de desespero, é um tempo de desespero. Uma das coisas que aconteceu durante o exílio foi que o povo de Israel começou a se reunir naquelas chamadas sinagogas. Então, nas reuniões, porque elas não existiam antes disso, passou a existir nesse tempo do exílio as sinagogas. Quando você vê os registros do Novo Testamento, Jesus, inclusive, reunindo em sinagoga também, lendo o livro como era de costume no sábado. Então, os judeus faziam isso também, foi o tempo que surgiu as sinagogas. E eles passavam a ler os livros dos profetas e acharam, certamente, muitas das vezes na leitura, esses registros para ouvir o que Deus estava dizendo para eles, para aquele momento, então, quando exilados estavam. Então, como é um tempo, então, de desesperança, esse capítulo 43, ele é uma palavra de esperança para estes. E se você conseguir ouvir na voz do pastor Giovanni a voz de Deus, acredite que essa palavra também ela se renova para nós hoje como verdade bíblica, porque ela é verdade que é, como está no versículo de número 12, fala que ela é verdade que é. No versículo 9 fala que é verdade que ela é. Então, como verdade que ela é, aplicada ao nosso tempo, se os dias hoje, chamados dias odiernos, os dias nossos de vivência e observação de cenário este, se você olhar que a desesperança está inclusive trabalhada nos corações, se você olhar que há diante de reflexos de rumores de guerra, situações hostis, as crises essas que nós já enfrentamos algumas e outras que possam vir até nos assolar, como é que nós podemos então olhar para esses dias e não ficar desanimados, não ficar desesperançosos? É olhar para o texto, para a Bíblia, e olhar o Deus que nós temos, o Deus que nós conhecemos. Por isso que eu registrei aqui marcando algumas frases que estão aqui, porque esse Deus que fala é o Deus que está dando as garantias de que está com esse povo. As garantias desse Deus é na forma de aplicações, sim, do que Deus está fazendo. E o que ele está fazendo aqui já é uma voz profética do que ele já fez no passado. Porque ele faz os registros no capítulo 43, que é o versículo 15, e também o 16, que vai até lembrar que em algum momento esse povo já foi tirado por Deus de um lugar aonde serviram como escravos, é o Egito. Quem não se lembra do Egito? Quem não se lembra de Deus tirando esse povo com mão forte? Quem não se lembra do Senhor Deus tratando em envergonhar os deuses do Egito, tantos deuses que foram envergonhados? Quem não se recorda então desse povo caminhando no deserto e experimentando de Deus os milagres do mar se abrindo? E está aqui o versículo 16 dizendo que Deus fez esse caminho nas águas e fez que aquelas águas impetuosas fosse para eles uma vereda. Bem, então esse Deus é a nossa garantia, a garantia dele está nas afirmações dele mesmo, porque ele está dizendo assim: não temas, é o versículo 1, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Meus irmãos, olha que bendita propriedade, nós somos de Deus. O Senhor está dizendo, tu és meu. Deus te conhece, Ele chama você pelo nome, isso chama de bendita intimidade. Quando Ele vai afirmar, eu te remi, que bendita redenção. Quando Ele fala, não temas, olha que maravilhosa afirmação de cuidado, bendito cuidado. Mas é verdade que esses primeiros versículos, até o versículo 7, são palavra de ânimo sim,
mas também é uma palavra para você enfrentar o que é difícil, para você enfrentar um momento difícil, porque ele está dizendo aqui, ó, quando passares pelas águas, então afirmando que vai passar. Então quando você colocar os pés e ver que essas águas são águas intempestuosas, ele fala, enfrente isso, mas enfrente com a certeza, você não está só. Enfrente isso com uma convicção interna que vai gritar dentro de você, vai ser gritante então em você, dizendo assim, olha, vale a pena passar e enfrentar. Ele te dá coragem a enfrentar, porque ele fala assim, você não está só, eu estarei contigo. Se passar pelos rios, não te submergerão, porque eu estou contigo. E se passar pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu estou contigo. Que afirmação maravilhosa, irmãos. Não importa a dificuldade da vida. E olha, irmão, como a vida nos faz passar pelos chamados momentos de intempéries. Como a vida nos faz olhar acontecimentos e olhar de forma que você fica tão estarrecido, que você parece pensar em você mesmo, que não há mais força em você para prosseguir. Mas aqui o ânimo é esse, prossiga, prossiga, prossiga. E qual é a garantia? É que Deus está no controle. E olha, meus irmãos, afirmando que Deus está no controle, Ele mesmo está dizendo de si, para afirmar para quem crer nele, que você pode continuar crendo, porque Ele não te decepciona. E ele vai colocar aqui algumas colocações de frases carinhosinhas, né? Muito carinhosas, que você fala assim, isso é muito pessoal, é muito particular. Mas Deus não fala só para um, fala para um povo. E hoje nós somos esse povo de Deus. Aqui no versículo 6 ele fala assim, minhas filhas, meus filhos. Está aqui no versículo 6. No versículo 4 ele fala assim, fostes precioso aos meus olhos. Então nós somos preciosos. Você poderia dizer isso? Fala assim, eu sou precioso. No caso da irmã, fala é preciosa, né? Aí fala assim, ó, eu valho muito, eu valho muito, eu valho muito. Olha que preciosa é você, minha irmã, meu irmão. Por quê? Porque Deus já deu prova do seu amor. Quando fala, já te resgatei, tirei você do Egito, eu dei Etiópia por ti, dei Seba por ti. Olha a expressão aqui na forma de resgate. Ele pagou um preço e já tirou. Isso aqui é a respeito de um povo que sofria, já mostrou amor e tirou com mão forte. Aí ele vai dizer aqui no versículo 7, vocês são chamados pelo meu nome. Ele fala assim, eu criei vocês para a minha glória. Que coisa linda, que coisa especial, hein? Você poder se olhar no espelho e falar assim, sou criado por Deus e para a glória de Deus. Ele vai olhar, o profeta, né, um cenário, e vai dizer para nós algo que no paralelo de ideias, é a afirmação de que Deus não mudou, Deus é o mesmo. E essa informação de Deus é de dizer que esse Deus é o nosso Deus, e quem é como o nosso Deus? Meus irmãos, quem é como o nosso Deus? Na expressão de quem é como o nosso Deus, porque ele vai dizendo muitas vezes quem é ele fala assim, eu sou antes que houvesse dia, antes que houvesse luz, antes que houvesse tudo, eu já existo. Então esse Deus, que só ele, na forma de ser supremo, onisciente, olha a forma de pensar em atributos, onipotente, onisciente, onipotente, onipresente, olha só, esse Deus que está aqui, é o Deus dessa igreja. Aí você fala com você mesmo, pastor, eu me sinto algumas vezes tão só, mas Ele é um Deus que está dando as garantias de que não te deixa só. É um Deus que está dando a garantia de que, como o nosso Deus não há outro, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que diz, deixa comigo que eu resolvo, e minha é a vingança, diz o Senhor, e eu recompensarei quem deixa a vingança comigo. É a expressão de quem é Deus, um Deus que é santo, um Deus que é o Deus que estende mão poderosa para livrar e para salvar,
como está muitas vezes o registro aqui, muitas vezes, eu te salvei, o Santo de Israel, sou o teu Salvador, está aqui no versículo 11, sou o teu Salvador. E ele fala, eu já anunciei isso, eu já anunciei e eu salvei. Bem, na forma como ele vai desenvolvendo os registros para afirmar esse povo que vale a pena ter esperança. E de novo eu digo, irmãos, a esperança aqui ela tem que conspirar contra o que os olhos testificam. A esperança tem que ser inclusive algo que vibra dentro de nós, quando tudo parece que não tem jeito. Você olha inclusive para uma situação de crise, envolvendo até o seu extrato de conta bancária, olhando de repente na sua mão um diagnóstico médico, você olha inclusive situações de problemas familiares, e você fala, como pode ser isso? Aí você vai olhar para dentro de você e fala assim, pela palavra que eu estou anunciando e pregando, pelo que eu leio na palavra, pelo que eu vejo em Deus, Deus está agindo. Deus está agindo de forma silenciosa. Deus está trabalhando nisso. Por isso que ele vai dizer aqui, que vai fazer algo novo, uma coisa nova. Como é que seria uma coisa nova? Deixa eu fazer para vocês uma lembrança de um acontecimento bíblico para dizer que foi uma coisa nova. Há um tempo, também dentro dos registros dos reis, que na morte de Acabe, Jorão, seu filho, vai reinar e reinou 12 anos. Mas no primeiro ano do seu reinado, diz que um povo que ele subjugava, que pagava como se fosse um imposto para o reino ali do norte, o povo moabita, resolveu se insurgir, resolveu não mais pagar o imposto e estava inclusive pronto a enfrentar eles em uma guerra. Aí o Jorão vai chamar Josafá e pedir a ele que vá com ele a um enfrentamento, na forma de manter aquele povo subjugado. O texto dos registros de reis, no capítulo 3, diz o seguinte, que eles estão saindo sentido ao deserto, e estão no deserto, indo para a terra de Moabe, e está acontecendo algo que não estava previsto. É muitos dias já no deserto, são 7 dias, e acabou a água. Acabou a água a tal ponto que os animais estão com sede, todos aqueles soldados valentes estão com sede, e eles já estão conversando uns com os outros, falando assim, nós vamos morrer neste lugar. Nós vamos morrer neste lugar. Quando Josafá fala assim, temos que ouvir a Deus, temos que buscar a Deus. E aí vão procurar a voz de um profeta chamado Eliseu. Chegando lá, Eliseu vai dizer assim, façam covas, e muitas covas, buracos no chão mesmo, muitas covas. E essas covas que vocês vão fazer é para serem reservatório de água, e vai ser muita água. Vocês não vão ver vento, nem barulho de vento. Não vão ver chuva e nem barulho de chuva, mas vão ver todas as covas cheias de água. Isso é algo novo, irmãos. Isso é algo novo. Porque o povo de Israel já tinha tido muita experiência com Deus, mas uma experiência de se envolver com Deus, a respeito de cavar covas. E essas covas ficarem cheias de água, e o profeta falou assim, será água boa, água potável, para vocês beberem, os animais também, e verem que Deus foi quem fez isso. Isso é algo novo, algo novo. Então, olhando esse aspecto de registro, o que está acontecendo para aquele povo? Eles estão olhando um para o outro e dizendo assim, não tem mais jeito. Tem jeito sim, basta envolver Deus no negócio. Tem gente sim, basta você não querer realmente dar mais um passo, se não ouvir a voz de Deus, que diga o que é certo, o que deve fazer. E olhe, meus irmãos, o profeta ainda falou assim,
Vocês acham isso um pouco? Saiba que Deus tem uma palavra a mais para vocês, a mais para vocês. A palavra é que vocês vão enfrentar o inimigo, que é de Moabe, os moabitas, e vocês vão ter uma grande vitória sobre eles. Vão derrotá-los, vão vencê-los. E isso aconteceu. Então, meus irmãos, por que o Senhor está dizendo no versículo de número 17 e o 18, que não precisem olhar para as coisas feitas no passado, porque Ele vai fazer algo novo. É algo novo, algo nunca visto antes. Esse algo novo, nesses registros bíblicos aqui, ele passa pela seguinte afirmação: o mesmo Deus que tem poder para abrir o mar vermelho, com o mesmo poder, Ele tem poder para abrir caminho no deserto. É o mesmo Deus. Mas quando Ele fala que vai fazer algo novo, é porque, meus irmãos, Deus não fez nada na forma assim de dizer que aconteceu algo estrondoso. Não fez nada assim, algo que pareça assim tão visível. Mas Deus trabalhou num cenário para acontecimentos. Deixa eu dizer como é que foi isso. Há salmos, e há salmos de Davi, há salmos de Moisés, há salmos de filhos de Corá, de Asaf, e há alguns salmos que são antes do exílio e há salmos pós o exílio, pós esse exílio que eu estou aqui contextualizando para vocês. E um dos salmos, que é o 126, vai chegar a dar uns registros para nós assim: as nações estão dizendo assim, grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso eles reconhecem e falam assim, dizendo um para o outro e para si mesmo: grandes coisas o Senhor fez por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Porque coisa grande é essa que Deus fez? Diz que quando eles saem daquela terra, da Babilônia, voltando para a sua terra, diz que eles voltaram a rir. Voltaram a rir. Eles tinham parado até de cantar. Há um registro de um salmo que diz que pediram que cantassem. Eles pegavam suas harpas e penduravam, e falavam assim: como cantaríamos nós a Deus com amargura nessa alma? Não cantam. Mas agora diz que quando eles saem, diz que a boca está cheia de riso. Eles voltam a sorrir. Diz que estão de olhos abertos, mas estão como quem sonham e voltam a sonhar. E voltam a cantar, e o cântico é esse: Deus tem feito por nós grandes coisas. Deus tem feito por nós grandes coisas. Então esses registros que Deus fez algo novo, foi porque Deus trabalhou nos corações. Trabalhou de forma que não foi preciso, assim, mostrar nada tão fabuloso. Mas trabalhou aonde? Nos corações, porque Deus já disse aqui, nesses registros que estão de Isaías, há um versículo aqui que fala que Deus vai levantar uma nação, que vai colocar os babilônios para fugir, para correr. Está aqui nos versículos de 12 a seguir. E vai dizer então que eles serão vencidos. E o império que se levantou depois dele, que foi Medo-Pérsia, o homem que foi levantado foi o próprio Deus que levantou, e chamou pelo nome: Ciro, meu servo. Deus chamou de meu servo, dizendo: vai cumprir o que está no meu coração, no propósito eterno de Deus. Certamente vocês sabem que Daniel viveu no exílio, serviu nesse império, e teria sido instrumento de Deus para poder mostrar a Ciro que o nome dele foi chamado muitos anos antes dele nascer, e que Deus falava que ia levantar ele como um grande imperador na época, mas para cumprir a vontade de Deus. E para cumprir a vontade de Deus, ele ia liberar o povo para voltar para a sua terra, e também liberar o povo para reconstruir a cidade, reconstruir o templo, e o templo deveria ser reconstruído, e esse rei deveria entender que fez isso para honrar a Deus e ao seu propósito eterno, o grande propósito. Esse Deus trabalhou nos corações. Deus está trabalhando no coração de pessoas que de repente são aqueles que são até fustigadores seus. Deus pode estar trabalhando no coração de pessoas que são aqueles que são
pessoas próximas a você que são até aqueles que estão lhe retalhando, lhe caluniando, lhe difamando. E Deus vai trabalhar de uma forma que no silêncio vai falar assim: Deus fez algo novo. Você vai perceber um cenário que vai mudando de repente, porque Deus está trabalhando para dizer que Ele é Deus. E quando Ele está falando aqui a respeito de fazer coisas grandes, de abrir esse caminho, de mostrar inclusive que haveria a forma diferente de ser, isso tudo que aconteceu, de forma que aconteceu naquele tempo do povo voltando para a sua terra, também são reflexos de uma mensagem da graça de Deus. Esse texto também é aplicado à salvação pela graça. Porque no texto que nós estamos lendo, embora já se cumpriu na forma literal, a aplicação que eu faço está para nós aqui. Deus tem feito hoje coisas novas. Deus tem feito hoje coisas novas. Você sabe, meus irmãos, que lá no livro aos Hebreus, no capítulo 11, tem ali aquela galeria dos heróis da fé. Até quando ele fala, o registro do escritor, fala que faltaria tempo para ele dizer algumas coisas mais desses notáveis. E ele vai dizer assim: homens foram cerrados pelo meio. Ele está registrando, inclusive foi Isaías foi cerrado pelo meio. Ele vai dizer de um tempo em que homens apagaram a força do fogo. Vai dizer então daqueles jovens jogados em uma fornalha e eles apagaram a força do fogo. Vai dizer de uma série de coisas, de mostrar que Deus deu livramento de forma extraordinária, para mostrar que Ele é Deus. Mas lá também vai dizer de homens que têm seu sangue derramado, vai dizer de homens e mulheres que têm a sua vida vitimada, vai dizer também de homens e mulheres que têm um tempo diferenciado, mas o seu sangue foi semente, sementes da fé. Deus trabalhou nisso, fazendo uma coisa nova, para mostrar que a salvação de Deus é algo nesse sentido. Olha só, vai sair uma luz, essa luz que está aqui, vai sair uma luz. Essas coisas estão aqui que Deus fala para nos prender a coisas antigas, porque vai ser tudo em novidade de vida. Vai ser tudo algo novo para nós podermos saber que a graça salvadora é uma graça transformadora. Para mostrar que essa graça de Deus trabalha em Deus, na forma de ser Deus glorificado, nós visitados, e o homem e a mulher celebrar que cristianismo é o amor de Deus por nós. A prova desse amor, aonde Deus provou seu amor, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a coisa nova aqui que Deus está falando assim, é um grande perdão, é uma grande misericórdia. É claro, meus irmãos, que esse Deus que é eterno, e é Deus de amor, o amor de Deus é assim, Deus não vai te amar mais amanhã do que te ama hoje, não vai te amar mais hoje do que te amou ontem. O amor de Deus é incondicional, mas o tempo novo que Ele faz é com perdão condicional. Homens e mulheres arrependidos, que arrependidos têm entrado nessa graça. A fé em Cristo que salva, é algo novo. A aplicação do texto é tirados da forma de um exílio, tirados da forma de escravidão, para experimentar algo novo em Deus. Aqui está o texto, tirados para ver Deus fazer coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas novas. E não é algo novo que Deus tem feito no nosso meio? Todos aqui sabem que Deus tem feito algo novo na sua vida. Que algo novo, gostoso você tem experimentado. Que algo novo Deus tem feito no seu lar. Que algo novo Deus tem feito, inclusive, na sua forma de apresentação de você mesmo. Para falar assim, olha, antes eu era assim e hoje eu estou aqui em Cristo. Guardado em Cristo, escondido em Cristo, servindo a Deus. Então a promessa de Deus aqui não é só para esse povo, é para um tempo da graça. A forma como a igreja tem que viver hoje, acreditando de onde é que Deus nos tirou, como um forte, para viver inclusive aqui hoje, celebrando a salvação que é plena, perfeita em Deus, e que nos alcançou e nos faz povo seu. Ficamos de pé, por favor. Esse algo novo, meus irmãos, ele passa pelo que Deus faz
no que nós chamamos o tempo da graça, que inaugura justamente a expressão de homens e mulheres justificados para Deus. Homens e mulheres que experimentaram a redenção em Cristo pelo seu sangue derramado. Homens e mulheres que estão vivendo hoje a santidade de Deus. Olhando para esse texto, é tudo novo, é tudo novo, é tudo novo. Irmãos, é tão novo, que o Senhor falou assim, né? E falarão novas línguas. É algo novo, novas línguas. O projeto de Deus com a igreja, que é um projeto, na eternidade de Deus havia uma economia, há um projeto maior, mas há um mistério que esteve oculto nos séculos passados, um mistério que ninguém conseguia compreender. Um dia, um reflexo rápido, Moisés chegou a dizer assim, olha, oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta, mas ele não teve assim a ideia da graça como ela é hoje, porque hoje todos que estamos aqui, nesse tempo da graça, o mistério da graça é Cristo dentro de nós, morando em nós, Deus na pessoa do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, tabernaculou em nós, Cristo em nós, para a esperança da glória. Isso é algo novo. Eu amo celebrar a verdadeira redenção, dizer a verdadeira salvação, ser remido, comprado com esse preço, o sangue de Cristo. A primeira vez a expressão é comprei vocês pagando o Egito, na forma de dar a Etiópia e Seba. Hoje o preço que nos faz estar aqui é o preço do sangue do unigênito de Deus. Isso é algo novo, é o que Deus fez de novo, algo novo. O que é novo para nós? As promessas. Diz que Deus terá inaugurado, Isaías fala sobre isso, novos céus e nova terra. E você sabe que os novos céus serão povoados por uma igreja salva. Novos céus, com o povo de Deus morando nos céus dos céus, morando eternamente com o Senhor. Isso é algo novo, é um projeto que nós estamos já hoje aqui, vivendo a graça e afirmando, cremos assim. Cremos num Deus que faz sim, faz abrir o mar, faz um caminho no deserto, faz aparecer água no deserto. Esse Deus faz coisas maravilhosas sim, mas o que acontece é que nós estamos hoje vivendo num tempo que Ele faz e é glorificado, e se Ele não faz, continua sendo glorificado. Isso é algo novo, isso é algo novo. Ele fez, glória ao seu nome. Não fez, glória ao seu nome. Ele é bendito e eternamente o seu nome, amém. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de refletir a igreja sobre verdades assim. Dizer que como igreja estamos servindo Deus num tempo novo, um tempo que é o Kairos de Deus, servindo a Kyrios Ponton, o Senhor dos Senhores, que é Cristo. Uma igreja que te conhece como Deus plenamente. E que privilégio poder servir ao Senhor e poder olhar para esse texto e saber que Ele fala muito mais conosco hoje do que já falou com qualquer um dos judeus no passado. Quando o Senhor fala que tu és meu, que não temas, quando o Senhor fala que é minha filha, meu filho, nós podemos chamar Deus de papai, paizinho. Meu Deus, tu és o nosso papai, o paizinho. Ó doce Espírito que nos foi dado, derramado no nosso coração como prova de tamanho amor. E é amor dentro de nós, derramado nos corações. Obrigado por tudo isso. Glórias damos ao Senhor pelo novo de Deus, e tudo novo, e o novo que ainda vamos experimentar, porque o Senhor tem muito mais para fazer, e poder há em Deus para fazer coisas maravilhosas por nossas vidas. Amém e amém.